O que essas descobertas nos dizem é que há muito por aí a ser encontrado e, na verdade, não temos toda a história da evolução humana. Abrangendo quase 1/5 das terras do planeta, a África é o segundo maior continente do mundo, apelidado de Mãe Continente. Ela tem sido o lar dos humanos há mais de 5 milhões de anos. Banhada por oceanos e mares, a África possui paisagens diversas, que vão de desertos a florestas tropicais. Famosa por suas riquezas naturais e vida selvagem, a África guarda muitos segredos que desafiam o conhecimento humano. Junte-se a nós enquanto exploramos 15 descobertas aterrorizantes na África que mudam tudo. Número 15. Dinossauro descoberto em Zimbábue. Cientistas do Zimbábue descobriram uma nova espécie de dinossauro que desafia nossa compreensão da evolução. O dinossauro, nomeado Emberosaurus roti e apelidado de Marati, foi descoberto em 2017 por uma equipe de pesquisadores desenvolvida por Christopher Griffin, da Virginia Tech. A equipa estava a escavar na formação pedregosa de Arcos, no distrito de Dundee, no Zimbábue, quando encontrou o esqueleto quase completo de Marati. Marati é um pequeno herbívoro bípede com um crânio triangular pequeno, mede apenas 1,8 metros de comprimento e tinha uma altura de 45 centímetros na região dos quadris. Ele viveu no período Triássico Tardio, cerca de 230 milhões de anos atrás. Essa descoberta significa que os primeiros sauropodomorfos não eram grandes e gigantescos. Eles eram pequenos e bípedes e só evoluíram para gigantes mais tarde. Isso tem implicações para nossa compreensão da linha do tempo da linhagem humana, já que os sauropodomorfos são ancestrais dos mamíferos. A descoberta de um pequeno sauropodomorfo bípede sugere que os primeiros mamíferos também eram pequenos e bípedes, o que significa que a linhagem humana pode ter evoluído de ancestrais pequenos e bípedes, em vez de gigantes quadrúpedes. Número 14. Rochas de quartzito. A ilha vulcânica de Anjouan guarda um segredo impossível. Escondido entre os campos de lava e os penhascos de basalto é uma impossibilidade geológica. Depósitos de quartzito antigo, uma rocha que não deveria estar ali. Esta descoberta anômala intriga os cientistas, que se perguntam como esse mineral não vulcânico veio a relatar sobre a crosta oceânica ígnea. Anjouan faz parte do arquipélago das Comores, na costa oriental da África. Como o Havaí, essas ilhas foram formadas por erupções vulcânicas, enquanto as placas tectônicas se moviam sob o mar. O magma derretido jorrou, acumulando fluxos de lava sobre o fundo do oceano até que Anjouan emergiu acima das ondas. Dado esse nascimento vulcânico violento, as rochas de Anjouan deveriam ser de origem ígnea. Então, os grandes depósitos de quartzito descobertos na ilha não fazem sentido algum. Este arenito se formou a partir de metamorfismo sob grande calor e pressão, mas de alguma forma, ao longo das eras, os leitos de quartzito passaram a compor metade de uma montanha em Anjouan. O mistério se aprofunda ao examinar a geologia da ilha. Afloramentos dispersos de quartzito já foram documentados antes, mas o grande depósito descoberto em 2018 representa o maior depósito de quartzito já encontrado. A equipe de pesquisa vasculhou a área em busca de pistas para explicar essa descoberta desconcertante, mas as formações circundantes não continham vestígios do material fonte do quartzito. As evidências apontaram para uma conclusão impossível. O quartzito se originou em outro lugar antes de chegar a Anjouan já formado. Isso fez com que geólogos ao redor do mundo reavaliassem teorias tradicionais sobre a formação de ilhas e deposição mineral. O quartzito de Anjouan representa uma anomalia que abala as suposições sobre a geologia da crosta oceânica. Número 13. Matéria orgânica extraterrestre. Nas antigas montanhas Makondjua, na África do Sul, uma fina camada de rocha guarda um segredo primordial. Inseridas neste depósito vulcânico estão vestígios de matéria pesquisada datando de mais de 3,3 bilhões de anos. Esta descoberta desconcertante choca os cientistas e alimenta o debate sobre ingredientes extraterrestres envolvidos no desenvolvimento inicial da vida. As montanhas Makondjua contêm algumas das formações geológicas mais antigas da Terra. Nestes trechos antigos, os pesquisadores descobriram uma camada de rocha fina com sinais inconfundíveis de origem encontrados. 2 componentes extraterrestres distintos foram identificados usando microscopia eletrônica e espectroscopia. Um deles é semelhante aos compostos orgânicos encontrados em meteoritos, que datam da formação do sistema solar. O outro consiste em nanopartículas cristalinas ricas em níquel, cromo e ferro, raramente vistas em rochas terrestres.
Os pesquisadores provaram conclusivamente que ambas as substâncias se formaram originalmente fora do planeta. Mas como esse material extraterrestre foi parar dentro da fina camada de rocha? Existem duas possibilidades que os cientistas debatem atualmente. Uma sugere uma chuva de meteoritos catastrófica que estruturas dinâmicas surgiram na Terra primitiva. A outra imaginação, micrometeoritos depositando moléculas lentamente ao longo de eras. Seja como for, esses fósseis da formação do nosso sistema solar abalam as suposições de que a vida evoluiu exclusivamente a partir da química terrestre. A descoberta em Maconjoá prova que o desenvolvimento do nosso planeta teve influências extraterrestres desde o início. Além disso, o depósito específico fornece a evidência direta mais antiga de que o bombardeio de meteoritos auxiliou na gênese da vida. Materiais cósmicos, contendo orgânicos complexos chegados cedo, apoiando um papel na transição da geologia para a biologia. Número 12. Fóssil da criança de Taung. Em 1924, um notável relicário do passado distante da humanidade foi exumado de solos antigos na África do Sul. Mineiros desenterraram um crânio de primata que abalou as teorias sobre a evolução humana por décadas. Estes crânios fossilizados herdou uma primata infantil que andava há mais de 2 milhões de anos. O fóssil extraordinário ficou conhecido como criança de Taung. Ele representa o primeiro espécime descoberto de Australopithecus africanus, o macaco do sul da África, e revelou evidências de que os primeiros hominídeos caminharam eretos muito antes do que se imaginava. O renomado paleoantropólogo Raymond Dart foi o primeiro a estudar os crânios da criança de Taung. Ele funciona corretamente como um hominídeo primitivo, diferente de qualquer criatura conhecida. Dart foi ridículo inicialmente, pois os cientistas se recusaram a acreditar que a linha do tempo humano se estendia tão longe. As razões para o ceticismo ficaram claras na análise. Embora os crânios tivessem dentes semelhantes aos humanos, sua caixa craniana era apenas 1/3 do tamanho dos humanos modernos. Ela correspondia à capacidade craniana de um macaco, mas o osso occipital na base indicava caminhada ereta. Essas características conflitantes geraram debate, mas descobertas posteriores de ferramentas antigas e mais fósseis provaram que a análise de Dart estava correta. Uma criança de Taung morreu há cerca de 2,5 a 3 milhões de anos, exatamente quando os hominídeos começaram a caminhar eretos, mas seu cérebro ainda parecia bastante semelhante ao de um macaco. Tragicamente, os mineiros detonaram o local de Taung antes que uma análise adequada pudesse ser realizada. Mas desde os anos 1920, muitos mais fósseis de Australopithecus surgiram das cavernas da África do Sul, ajudando a fortalecer o apoio à teoria de Dart de que o bipedalismo precedeu o aumento do tamanho cerebral no obscuro passado da humanidade. Número 11. Pedras do céu. Em 1990, um geólogo italiano desenterrou uma pedra azul intrigante na Serra Leoa. Angelo Pittoni soube do mineral estranho por um chefe local que afirmou que a pedra caiu do céu. Análises de laboratório revelaram uma composição molecular nunca antes vista na Terra, aumentando a intriga em torno da lenda da Pedra do Céu. Pittoni, primeiro, analisou a pedra azul com veios brancos para determinar se era um mineral conhecido como a turquesa, mas os testes espectrográficos revelaram uma assinatura elementar distinta, alta em oxigênio, mas sem qualquer estrutura mineral identificável. A pedra desconcertou os especialistas. Minerais azuis normais, como a azurita ou o lápis lazuli, parecem uniformemente azuis quando triturados, mas pulverizar a pedra do céu, eliminando completamente sua tonalidade azul. Nem o calor nem os ácidos alteram sua cor. A composição molecular desafiava a classificação. Segundo o chefe, lendas antigas diziam que as vibrantes pedras azuis caíram do céu com um grupo de anjos caídos, permanecendo onde os anjos se transformaram em estátuas. A tribo as considerava presentes sagrados de seres celestiais. Embora o folclore atribua as pedras do céu a extraterrestres, a ciência não pode provar esse vínculo. No entanto, a descoberta representa o primeiro mineral documentado com uma composição única desconhecida na Terra, o que por si só merece interesse científico. Angelo Pittoni levou amostras para a Europa para testes por geólogos, mas os equipamentos dos anos 1990 não conseguiram identificar conclusivamente as origens do mineral. Novas técnicas de dados geológicos foram desenvolvidas desde então, possíveis dados de pedras e rastreamento de componentes elementares. A tecnologia atual também oferece espectroscopia avançada e análise isotópica, que podem finalmente desvendar a composição misteriosa. Proporções isotópicas, fora dos conhecidos na Terra, fortaleceriam o caso para origens meteóricas. Enriquecimento identificou em certos elementos raros também apoiaria uma fonte extraterrestre. Embora inconclusivas, as pedras do céu permanecem cientificamente confirmadas como espécimes de um mineral ambientalmente novo. A
aguardando caracterização exploratória. Número 10. Mistério dos círculos de fadas do deserto da Namíbia. Espalhados pelas barras áridas da Namíbia, são um quebra-cabeça pontilhado. Milhares de círculos de fadas, estereis, pontilham as pastagens do deserto. Esses sons bizarros variam de 2 a 23 metros de largura. Suas origens geraram contos de dragões e deuses, mas a ciência revela duas teorias naturais concorrentes para explicar as formações enigmáticas. O folclore local atribuiu os círculos ao sopro flamejante de um dragão que queimava as gramíneas até as cinzas. Outros afirmam que os pontos não resultam de deuses dançando cerimonialmente sobre a terra. Sem evidências científicas, mitos imaginativos tentam preencher a lacuna do conhecimento. O deserto da Namíbia recebe menos de 1 centímetro de chuva por ano, mas as gramíneas resistentes sobrevivem desenvolvendo sistemas de raízes profundas para acessar a umidade da neblina. Então, o que causa os padrões regulares de áreas onde apenas restam poeira? Pesquisadores inicialmente hipotetizaram que cupins comiam as plantas ao redor de seus ninhos costeiros, resultando em círculos. Uma teoria alternativa propõe que as plantas competindo por recursos hídricos no subsolo criem lacunas exteriais quando as gramíneas mais fracas morrem. Ambos os campos apresentam casos convincentes, mas a modelagem por computador mostra que nenhum dos processos explica completamente o padrão hexagonal e a consistência no tamanho. O mistério se aprofundou quando círculos foram encontrados em áreas sem cupins. Uma equipe de pesquisa finalmente provou que ambos os mecanismos combinados formam os círculos de fadas. As gramíneas e os cupins interagem subterraneamente de maneiras intrincadas, gerando juntos uma cena pontilhada visível do céu. Embora essa explicação híbrida seja aceita hoje, alguns cientistas discordam, permanecendo firmemente enraizados em um campo ou outro. Os breves períodos de florescimento dos círculos após raras chuvas fornecem janelas limitadas para a pesquisa. Resolver completamente o enigma continua sendo uma busca contínua, com muito ainda a ser descoberto. Os círculos visíveis hoje se formaram recentemente, mas registros orais e escritos antigos referenciaram círculos misteriosos semelhantes que aparecem ciclicamente na mesma região. Mudanças climáticas provavelmente alteraram o equilíbrio entre gramíneas, cupins e alterações ao longo do tempo, gerando padrões efêmeros em ritmos irregulares. Número 9. A luz de Dendera. Thomas Edison, o chamado Mago de Menlo Park, é conhecido por inventar a lâmpada elétrica em 1879. Edison estreou sua versão inicial da luz elétrica, mas ele foi realmente o primeiro a ter essa ideia brilhante? Acredite, há uma escultura em um templo egípcio antigo que alguns acreditam mostrar uma lâmpada elétrica antiga. Os arqueólogos tradicionais rejeitam essa interpretação controversa, mas a misteriosa lâmpada continua a gerar debate. As esculturas em questão aparecem dentro do templo de Hathor em Dendera, um dos locais sagrados mais bem preservados do Egito. Vários relevos de pedra mostram figuras retangulares, objetos verticais, que se assemelham a lâmpadas longas conectadas a uma fonte de energia. Alguns acreditam que essas representações são de lâmpadas elétricas funcionais. A maioria dos egiptólogos discorda dessas hipóteses sensacional, interpretando os relevos usando métodos tradicionais destruídos, referenciando textos sobre a cosmologia egípcia esculpidos ao lado das imagens. Essas inscrições se identificam como figuras na cena como deuses e símbolos de mitos, não humanos, usando tecnologia moderna. A flor de lótus e a serpente nos relevos estão relacionadas às histórias de criação sobre o oceano primordial e o nascimento do Deus Sol. Os cabos se conectam a barcas funerárias, não a fios elétricos. Sem evidências corroborativas de iluminação elétrica funcionando provenientes de escavações, a ciência tradicional rejeita a teoria da lâmpada. Nenhum fio, lâmpadas ou fontes de energia foram encontradas para indicar que os antigos egípcios desenvolveram essa tecnologia. No entanto, os defensores argumentaram que os relevos poderiam mostrar sacerdotes usando eletricidade durante rituais secretos, que foram destruídos junto com os artefatos. Embora provocante, essa especulação permanece não comprovada. Avanços na ciência dos materiais puderam ajudar os arqueólogos a melhor analisar os relevos de pedra esculpidos para revelar marcas de ferramentas das técnicas de produção utilizadas. Isso poderia resolver se métodos de investigação mais avançados foram empregados, demonstrando uma sofisticação tecnológica maior do que as expectativas. Número 8. O lago que pode transformar você em pedra. O lago Natron, na Tanzânia, parece um mar mortal em um mundo encontrado. Suas águas avermelhadas são quase finas o suficiente para serem lidas à noite devido aos micro-organismos amantes do sal. As temperaturas na piscina salina rasa atingem 60 graus Celsius, deixando apenas extremófilos capazes de sobreviver
ao ambiente hostil. As águas cáusticas e ricas em minerais parecem vermelhas como sangue quando alimentadas por fontes densas em minerais. Certas espécies de algas prosperam aqui, intensificando ainda mais a cor vermelha do lago quando florescem em massa. O abundante carbonato de sódio confere ao lago um pH de 10,5, mais alcalino que a amônia. Poucas criaturas suportam a sopa química escaldante de natron, exceto algumas cianobactérias. Suas toxinas metabolizadas tornam o lago perigoso para beber, fazendo aves e morcegos que confundem sua superfície com água a perecerem tragicamente. Seus estádios, congelados no tempo, espalharam-se pelas margens salgadas, perfeitamente preservadas. Uma alga especializada produz um pigmento que protege da intensa luz solar que penetra nas águas rasas do lago Natron. Quando as populações de algas explodem em florescimentos maciços, seus pigmentos fotossintéticos tingem a água de vermelho. Essas condições extremas permitem que apenas um animal habite o lago hostil: 2 milhões de flamingos, cuja adaptação permite prosperar onde a maioria da vida não consegue. Suas plumagens vermelhas profundas combinam com a superfície do lago, enquanto a pele e as glândulas especializadas conferem proteção contra a química cáustica do natron. A principal fonte de alimento dos flamingos no lago é uma cianobactéria de cor vermelha, a espirulina, cujos pigmentos também dão aos pássaros seus núcleos rosa vibrantes. A ecologia única do lago Natron sustenta a maior colônia reprodutora de flamingos do mundo. Número 7. Mistério do grande olho azul da África. Vista do espaço, uma estrutura circular estranha que se assemelha a um enorme olho azul, olhar para o céu a partir das areias do Saara. Conhecido como a estrutura de Richat, ou olho da África, esse enorme alvo, com quilômetros de extensão, faz os geólogos questionarem como as forças naturais poderiam criar um padrão tão espetacular. Localizado no deserto da Mauritânia, os anéis quase perfeitos da formação medem aproximadamente 50 quilômetros de diâmetro, de uma borda à outra. As teorias iniciais propuseram que o olho se originou de um impacto de meteorito ou tesouro vulcânico, mas as evidências invalidaram ambas as hipóteses. A idade da estrutura permanece incerta, mas as estimativas colocam suas origens nas eras Cretácea ou início do Cenozoico, tornando-a mais velha que 66 milhões de anos. Embora o processo de criação do olho ainda esteja destruído, a erosão gerada sobre um domo de rocha, elevado ao longo de grandes períodos de tempo, provavelmente esculpiu sua forma característica. Incrivelmente, a estrutura de Richat mantém sua geometria quase perfeita, apesar dos ventos e areias implacáveis do Saara continuamente atingindo a geologia exposta. Isso destaca a escala monumental dos processos necessários para esculpir uma característica tão titânica visível do espaço. Embora seja uma formação natural, o olho mantém uma aura de mistério visual que alimenta teorias especulativas sobre suas origens. Sua simetria impressionante e escala provocam conexões infundadas com a lenda da Atlântida, muitas vezes dita ter desaparecido em cataclismos antigos. Até hoje, não há evidências de que liguem a estrutura de Richat a continentes perdidos míticos, mas, como uma tela natural icônica de enorme escala, o olho da África carrega um peso simbólico, comandando voos de imaginação sobre o passado da humanidade e os segredos do nosso planeta. Seu drama visual atraiu tantos aviadores pioneiros que o adquiriram como um guia aéreo de narrativas de ficção científica, como o de Arthur C. Clarke e Stanley Kubrick em 2001, Uma Odisseia no Espaço, que colocou um monólito dentro do campo de visão do olho. O monólito é um objeto misterioso, que parece ser de origem. Kubrick nunca disse explicitamente que o olho gigante da África foi uma inspiração para o monólito em seu filme, mas sua colocação dentro do olho sugere que o monólito pode estar de alguma forma conectado ao olho ou ao próprio continente africano. Número 6. Nova espécie humana. Que descoberta poderia ser mais significativa do que encontrar uma nova espécie humana? Em 2015, uma descoberta desse tipo atraiu a atenção. Em um sistema de cavernas na África do Sul, um conjunto de fósseis foi desenterrado, revelando um hominídeo antigo com uma mistura de traços primitivos e humanoides. Esse novo primo humano foi nomeado Homo naledi. Os restos de pelo menos 15 indivíduos foram encontrados empilhados juntos em uma câmara subterrânea extremamente estreita, chamada de Câmara de Naledi. Sua disposição sugere um comportamento ritual, anteriormente considerado exclusivo dos humanos modernos e neandertais. Isso torna as práticas de sepultamento do Homo naledi uma revelação científica. O Homo naledi apresenta uma estranha mistura de traços antigos e modernos. Mãos, pés e membros têm semelhanças notáveis com os nossos, mas a caixa craniana é de apenas 560 a 610 centímetros cúbicos, menor que a de um gorila.
Outras características semelhantes às das primatas incluem articulações dos ombros que maximizam a capacidade de escalada, embora os especialistas tenham confirmado a locomoção totalmente bípede de Naledi. Seus pés e membros semelhantes inferiores aos humanos permitiriam caminhada de longa distância. Essa adaptação crucial surgiu recentemente na evolução de nossa linhagem, comparada ao aumento do tamanho do cérebro. Datando os restos de Naledi provaram ser desafiadores, com resultados inconclusivos. Estimativas, baseadas nos sedimentos da caverna, situadas em Naledi entre 335 mil e 236 mil anos atrás, surpreendentemente recentes para uma espécie tão primitiva. Isso sugere que o Homo naledi sobreviveu isolado na África, enquanto espécies mais avançadas evoluíram. Os paleoantropólogos estão refletindo sobre as linhas do tempo de como traços como cultura, intelecto e complexidade emocional se desenvolvem entre nossos antigos ancestrais. Uma mistura de traços de Naledi desafia os esquemas de classificação usados por décadas. Sua descoberta revela que existia uma maior diversidade entre as espécies proto-humanas e geografias do que se imaginava anteriormente. Especialistas estão agora reavaliando como nosso gênero Homo se diversificou e se comprometeu. Número 5. Cabeças de Lindenberg. Nos anos 1950, uma descoberta ao acaso na África do Sul revelou pistas sobre uma cultura antiga perdida no tempo. Espalhados por uma fazenda, continham fragmentos de 7 cabeças ocas de terracota esculpidas por povos indígenas há mais de 1000 anos. Esses misteriosos artistas conhecidos como cabeças de Lindenberg. As cabeças tinham marcas decorativas e designs que indicavam um significado profundo para seus criadores, já desaparecidos. O motivo pelo qual as cabeças foram esculpidas permaneceram desconhecidas, sem registros escritos, mas o fato de terem sido enterradas sugere cuidadosamente às juntas um significado ritual. 2 cabeças eram grandes o suficiente para serem usadas como máscaras, enquanto 5 estavam escondidas, indicando que estavam anexadas a vestimentas como ornamentos. Uma representação da cabeça de um animal, provavelmente relacionada a conceitos científicos de transformações através de imagens de animais. As 7 cabeças variavam entre estilos naturalísticos e abstratos. Características realistas e humanamente moldadas mostravam habilidades técnicas de escultura, mas os rostos tinham extensas marcas de escarificação geométricas que transmitiam informações que não são mais descobertas. Análises químicas revelaram que o barro continha sangue, clara de ovo e óleos vegetais, indicando os métodos usados para moldar e decorar a terracota. Sangue e plantas tinham simbolismo ritual, adicionando contexto espiritual. As cabeças enterradas sofreram danos de causas desconhecidas antes do sepultamento. Rachaduras e peças faltando indicam possível destruição ritual, ecoando proclamações praticadas hoje por tribos que envolvem a quebra de objetos para liberar sua essência. Embora seu pleno significado esteja perdido, a maestria técnica e os detalhes simbólicos das cabeças de Lindenberg sugerem a sofisticação cultural das primeiras civilizações africanas antes do contato europeu. A integração de realismo e abstração mostra um entendimento complexo da forma. O que permanece um mistério é como as cabeças se encaixam nas práticas espirituais, rituais de passagem, cerimônias e arte de uma cultura indígena que não deixou registro escrito. Sua beleza ornamentada e propósito enigmático ecoam através das eras, convidando a imaginação sobre o passado não escrito da África. Número 4. Pedras do Zimbábue. O nome Zimbábue traduz-se como Casa de Pedra, adequado para uma nação que abriga extraordinárias ruínas antigas construídas exclusivamente de pedras. O mais famoso é o sítio do Grande Zimbábue, um impressionante complexo de templos de pedra que se estende por mais de 720 hectares. Em seu auge, há quase 1000 anos, as origens e o propósito do Grande Zimbábue envoltos em mistério. As ruínas apresentam muros gigantescos, de até 11 metros de altura, empilhados sem argamassa por uma cultura antiga que não é mais lembrada hoje. Sinais de habitação remanescentes ao século IX d.C., com estruturas adicionadas nos 300 anos seguintes. Várias teorias tentam explicar como as monumentais paredes de granito foram erguidas. Alguns postulam que poderes estrangeiros, como os fenícios, fornecem habilidades avançadas de alvenaria. Outros argumentam que os construtores originais possuíam habilidades de engenharia sofisticadas, permitindo a construção em grande escala, utilizando os recursos disponíveis. Evidências arqueológicas provam que o Grande Zimbábue era mais do que apenas um centro espiritual. O plano do sítio altamente organizado incluía áreas para currais, de gado, mercados e produção de ferramentas de ferro, cerâmica e têxteis. Uma área residencial de elite continha traços que sugerem que os líderes controlavam o comércio de ouro e marfim.
Mas, além desses insights, pouco se sabe sobre aqueles que caminharam pelas ruas do grande Zimbábue séculos atrás. Os restos mortais permaneceram como um testemunho de um povo esquecido, cuja visão e habilidade fabricaram tais maravilhas em pedra durante a Idade Média. As áreas circundantes contêm milhares de outras estruturas de pedra antigas. Estas incluem fortalezas, templos e algumas das minas mais antigas do mundo, estabelecendo uma organização social complexa. Esta região foi claramente um ponto de encontro de população, cultura e comércio em sua época. Agora é a hora do bônus da capa. Se você chegou até aqui e está gostando, deixe seu like. Este pode ser o perdido que estava esperando. Imagens vazadas mostram uma figura humanoide com pele pálida e corpo esguio, encerrada em um container semelhante a um casulo. A suposta origem desta imagem é a floresta tropical do Congo, mas a fonte permanece anônima. Será que este é finalmente o santo graal da vida extraterrestre? Os examinadores estão divididos. Alguns apontam para as características estranhamente realistas como evidência de que isso é real, uma entidade interessada, talvez preservada criogenicamente. Outros afirmam que a figura parece fabricada, nada mais que um truque feito. Que comece o debate com a pergunta definitiva: estamos sozinhos? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Número 3. Cachoeira subaquática. Vista de cima, uma visão impossível se materializa na costa de Maurício. Uma cachoeira etérea, subaquática, caindo no Oceano Índico. Mas, enquanto a cena deslumbrante parece uma maravilha natural, na verdade, é uma ilusão de ótica. Este resultado é da topografia oceânica única ao redor de Maurício, onde uma plataforma vulcânica circundada a ilha, mergulhando abruptamente de uma lagoa rasa a profundidades oceânicas de 4 quilômetros. Depósitos de areia e lodo que fluem da plataforma criam a ilusão de uma cascata aquática. Embora não exista nenhuma cachoeira real, as linhas vívidas e os gradientes de núcleos produzem uma cena miragem de torrentes caindo no abismo. O efeito óptico decorre de diferenças na densidade da água. Variações de temperatura, salinidade e partículas suspensas criam sombras alternadas de azul e turquesa. Onde essas massas de água convergem, o contraste torna a ilusão visível a partir da altitude, mas difícil de capturar a partir da costa. De um helicóptero, a ilusão do rio de areia torna-se impressionantemente clara. Alguns a comparar a uma queda subaquática das cataratas do Niágara do penhasco da plataforma continental. Estas características raras dependem da geologia única e das condições aquáticas de Maurício. A jovem ilha vulcânica está situada sobre uma extensa plataforma submersa, deixando pouca linha costeira antes da queda abrupta. A gravidade específica e os padrões de fluxo moldam a ilusão. Embora não seja uma característica permanente, a visão efêmera aparece com frequência suficiente para que voos turísticos vislumbrem o cenário estonteante. Mas os cientistas aconselham o ceticismo em relação às fotos exageradamente românticas, que muitas vezes realçam digitalmente a miragem. A atraente cascata fantasma demonstra como realidade e percepção se entrelaçam no reino da natureza. O que a lógica chama de engano, a imaginação exalta como poesia, manifestando-se diante dos olhos que buscam a verdade da beleza por trás das superfícies. Como as luzes do norte tremeluzentes ou os esquivos poros do sol com flash verde, a cascata de Maurício se materializa em desafio à razão, uma maravilha que deixa apenas ondas de admiração sem palavras. Esses milagres fugazes reencantam o mundo para aqueles que ainda sonham que a Terra guarda maravilhas invisíveis além do próximo horizonte. Número 2. Crocodilos sagrados de Bazulé. Em uma pequena vila africana, enormes répteis dentados nadam pacificamente com as crianças locais. Os crocodilos sagrados de Bazulé desafiam a confiança feroz dos crocodilianos, comportando-se de maneira benigna como membros bem-vindos da comunidade. Mais de 100 crocodilos agrupados em um lago com os moradores em Burkina Faso. Segundo a lenda, durante uma seca severa, os crocodilos levaram as mulheres a um lago escondido, salvando a vila da sede. Os gratos habitantes de Bazulé receberam a honra de honrar os répteis sagrados como portadores de água vital. Hoje, os aldeões não têm os crocodilos, acreditando que eles contêm as almas de seus ancestrais. Muitos até se sentam sobre as enormes criaturas sem sofrer danos. As pessoas alimentam e fornecem cuidados veterinários aos crocodilos, que são nomeados e têm liberdade para ir e vir. Quando um crocodilo morre, ele recebe um funeral como um residente humano da vila. Os crocodilos também desempenham um papel prático, fazendo barulhos para avisar os anciãos da vila sobre desastres iminentes, para que possam tomar medidas protetivas. Embora a coexistência com crocodilianos pareça bizarramente arriscada, não há um único ataque ou morte humana registrada na história entre pessoas e animais. Sua coabitação harmoniosa persiste até hoje.
Os zoólogos acreditam que os crocodilos da espécie Crocodylus suchus se comportam pacificamente devido às associações positivas precoces com os humanos através do manual de alimentação. Esse condicionamento ao longo das gerações criou uma relação quase doméstica, embora os animais permaneçam selvagens. Os crocodilos sagrados de Bazulê representam um caso singular de besta e humano transcenderem medos primordiais através de laços ancestrais de confiança e tradição espiritual. Enquanto outros povos africanos tratam os crocodilos com cautela, em Bazulê, uma harmonia prevalece. Número 1. Terra de 7 núcleos de chamarel. Terra de 7 cores de chamarel. Na ilha tropical de Maurício, uma aparência que parece saída da paleta de um artista deslumbra todos que o contemplam. Aqui, as areias brilham em 7 núcleos vívidas, um raro espetáculo geológico chamado Terra de 7 cores de chamarel. Este pequeno paraíso cobre uma encosta com dunas ondulantes que apresentam características distintas de vermelho, marrom, violeta, verde, azul, púrpura e amarelo. Nenhum sinal impede os visitantes de pisotear essas areias psicodélicas, mas uma cerca protetora permite apenas a preservação fotográfica. Esse caleidoscópio de areia originou-se de forças vulcânicas que misturaram óxidos minerais nos grãos. Cada cor vem de uma rocha vulcânica diferente, que ao se desgastar, transforma-se em areias pigmentadas distintamente. Suas origens incluem penhascos de basalto, rios encontrados perto de túneis de lava e depósitos de tufos estratificados com ferro. No entanto, as cores permanecem nitidamente definidas em faixas regulares por todo o campo de dunas, apesar da mistura ao longo do tempo. Especialistas acreditam que as areias compartilham a separação devido ao tamanho das partículas. O tamanho dos grãos varia consistentemente entre as camadas coloridas, impedindo que diferentes tonalidades se misturem. Quando perturbadas, as formas das dunas mudam com os ventos e as estações, dobrando as faixas nunca tracejadas em pinturas abstratas que lembram depósitos minerais em camadas de cânions de arco-íris, vistas marcianas e miragens em fronteiras minerais antes vistas na Terra. Os geólogos ainda buscam desvendar totalmente a interação entre a geologia dos membros, a erosão e a hidrologia que mantém as areias extravagantes de chamarel. Mas dentro das dunas, arco-íris reside um significado mais amplo, oferecendo uma visão deslumbrante do poder da natureza para criar belezas efêmeras e biodiversidade. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!